Boa tarde a todos. Acho que nem todo mundo aqui me conhece. Eu provavelmente posso ter falado com muitos de vocês por telefone, porque trabalho internamente há muitos anos em Inductoterm. Estou há 15 anos em Inductoterm, dos 15 anos, 7 em vendas, os demais em produção e engenharia. E estou fazendo uma transição, de agora ficar responsável pelo atendimento Rio Grande do Sul, parte comercial. Então, vou estar enchendo o saco de vocês um pouquinho, batendo de porta em porta. Alguns eu já conheço, já consegui ter tempo de passar. Essa semana a gente esteve em alguns clientes aí também. E daqui para frente eu vou bater de porta em porta aí para encher o saco de todo mundo. Meu nome é Alcides Vale. Não sei se alguém não me conhecia. Espero que todos lembrem de mim. Hoje nós vamos falar sobre controle de custos em sistemas de indução, os melhores caminhos. Dá uma ideia geral para vocês, né, dos sistemas de fusão e em que setores que você consegue ter alguma economia. Eu gostei de ver várias palestras aqui, em especial da Cassandra, falando dos detalhes, né, da busca por coisas que podem significar ganho para as fundições. Rapidamente, Inductoterm, vocês que forem à GIFA, a Inductoterm, a nossa matriz, completa 70 anos de operação no mundo, né? O ano passado, nós tivemos uma grande festa em Indaiatuba, comemorando 50 anos de operação no Brasil. Temos aqui vários empresários, sabem que você ficar no Brasil 50 anos e permanecer vivo é uma tarefa relativamente complicada. Um grupo internacional, né, está aí há 70 anos, 38.600 instalações de fusão por indução no mundo. Lembrando que a Inducto não trabalha só com fusão por indução, ela trabalha com têmpera por indução, forjaria por indução, solda de tubos por indução, fornos a vácuo. 38.600 são só instalações para derreter metal. Se você somar todas as linhas, não tem a menor ideia onde vai esse número. No Brasil, desde 72, com 880 instalações aqui no nosso país. O nosso parque industrial em Indaiatuba, São Paulo, ali próximo ao aeroporto de Viracopos, 20 mil metros quadrados de área, com mais ou menos 8 mil de área construída. Hoje nós dividimos a nossa palestra em cinco itens. A escolha dos sistemas de fusão, a instalação desses sistemas, a operação dos sistemas, segurança fundamental na operação, você está falando em metal a 1.500 graus ou mais, segurança fundamental, e a manutenção para que os equipamentos estejam disponíveis para a função para a qual eles foram comprados, né? Produzir metal. Vamos começar pela escolha, e a gente começa pela escolha de um equipamento novo, né? Normalmente o que a gente recebe é o seguinte: me vende aí um forno de 3 toneladas. Pô, bacana. Bom, para quê? Por que 3? O que você pretende fazer, né? Todo sistema de fusão por indução, ele é baseado em 3 parâmetros: potência, frequência e a capacidade do forno, né? O que muita gente não percebe, ou obviamente não é a função de quem compra um forno de indução, é saber o que significam essas 3 variáveis. Isso define um sistema de indução. Potência é a quantidade de energia que vai dar a produção que você precisa. A capacidade é o tamanho do forno. E a frequência é o item que faz a correlação entre as duas coisas, que faz com que essas 3 coisas funcionem de maneira harmoniosa. Uma das coisas mais comuns é que a gente recebe o pedido e fala assim: eu quero um forno para fazer 5 toneladas hora. Aí você vai lá no catálogo, 5 toneladas hora, tantos quilowatts. E o cara compra. E aí ele descobre que ele não consegue
produzir 5 toneladas hora, né? Pô, mas eu comprei um forno de 5 toneladas hora. Você comprou um forno para derreter 5 toneladas hora. Você não comprou um forno para produzir 5 toneladas hora. Fator de utilização é aquilo que você tem que prestar uma tremenda atenção, né, para que você realmente produza aquilo que você quer. Vai. Fator de utilização é aqueles quilos que saem pela boca do forno, né? Aquilo que você produz, dividido pela produção, pela taxa de fusão, né? Então, se eu consigo produzir 3 toneladas hora e eu comprei um forno que derrete 5 toneladas hora, o meu fator de utilização é 60%. Então, a conta tem que ser ao contrário. Você tem que ver, eu quero produzir 5 toneladas hora e eu acho que o meu fator de utilização é 50%. Então, você vai ter que comprar um forno de 10 toneladas hora, que derreta 10 toneladas hora. O porquê disso? Porque o forno, ele recebe entradas e produz saídas, né? Então, nós temos aquilo que nós chamamos de tempos improdutivos de entrada e tempos improdutivos de saída. E no meio dele está o forno derretendo o metal, que a gente chama de tempos produtivos. Antes de você fundir, você precisa carregar o forno e você tem o que é a sua matéria-prima. Usa sucata, retorno, sucata inteira, sucata picada, toda aquela composição de carga. E a maneira que você vai carregar. Na mão, no cesto, carro de carregamento, seja lá qual for o sistema. Tudo isso representa um determinado tempo, né? Quando você vai para o forno, você tem o fator entrega de potência e a eficiência elétrica do forno que você comprou. Aí define, e a confiabilidade. Veio depois, né? Que é o tempo que o forno vai estar disponível para derreter. Depois que você termina de derreter, você checa a temperatura de vazamento, você tem a escorificação, que tem tudo a ver com a matéria-prima que você usou, você tem o tempo de vazamento, o tempo de correção do banho. Soma tudo isso, o que você tem? Um ciclo de produção. Nós simulamos aqui, de uma maneira rápida, 2 composições de fornos, né? Nós fomos aos extremos. Então, eu peguei um forno de 4.000 quilowatts com um cadinho de 4 toneladas. E depois eu peguei os mesmos 4.000 quilowatts e joguei num forno de 8 toneladas. O que eu fiz, né? O tempo de fusão, óbvio que para fundir 4 toneladas o tempo é menor, para fundir 8 o tempo é maior, porque a potência é a mesma. Calculei os tempos improdutivos, demora mais para carregar um forno de 8 do que... né? A escorificação do forno maior é mais longa. A análise é o mesmo, né? Tanto faz você analisar um banho de 4 toneladas como se analisar um banho de 8. Então você montou 2 ciclos de fusão. Números fictícios, né? Você tem lá um ciclo de fusão de 79 minutos e um ciclo de fusão de 127 minutos. Você fala, mas para que eu preciso disso, né? Quando você escolhe a composição, né, para cada unidade de potência, você tem a possibilidade de colocar fornos de diferentes tamanhos. Qual é o forno que me serve? Como está todo mundo olhando para o celular, se você pôr na calculadora do celular, você fala, não, estou falando em tese, né? Se você calcular, você tem uma massa de minutos disponível nos seus turnos de trabalho, né?
Então você fala, adianta eu fazer 6,3 corridas por dia? Não, porque quando você chegar naquela 0,3 já foi todo mundo embora, né? Ou o forno derrete e fica ali parado, ou ele fica pronto e a máquina de moldar parou, né? Se você fizer uma conta grosseira agora e falar assim, bom, eu vou trabalhar 2 turnos, 16 horas, 960 minutos. E dividir os 960 minutos por 79 minutos e por 127 minutos, você vai perceber que a segunda opção, eu não me lembro da conta, mas faz mais ou menos 8 toneladas a mais por dia. Vezes 20 dias, vezes 12 meses, vezes... Vê a conta. Ou seja, quando você escolhe o forno, né, se você prestar atenção, né, no ciclo de produção, você pode ganhar até 1 ou 2 corridas por dia, né, porque você escolheu aquela composição que encaixa no teu turno de trabalho. O detalhe, né, não é só o tempo de fusão. Você vai ter o tempo de fusão muito maior, mas uma produção muito maior durante o seu ciclo, o seu tempo de produção. Sem dúvida. Não é só focar no ciclo de fusão. Você analisar o tempo que o forno derrete não é o suficiente para você escolher um sistema de fusão. Nós colocamos isso porque nos últimos anos o mercado secundário de fornos cresceu demais. Então você se depara com instalações usadas que estavam ou paradas, ou a fundição trocou por um maior, ou a fundição quebrou e foi para leilão, certo? Você gosta dessa parte do leilão, né? Então, nós tivemos diversos casos. O que nós percebemos? Existe um grande atrativo no usado, é o valor. Então, só de uma maneira, o que a gente sugere? Primeira coisa, não ter medo de falar com o fabricante, né? Você vai falar com o fabricante, mas o fabricante vai propor um monte de coisa muito mais cara e o usado vai custar o preço do novo. Não é esse o motivo de você falar com o fabricante. O caso da Inductotherm, histórico, documentação, problemas que já existiram, modificações que foram feitas, custos que você não percebe a hora que você compra, e vou contar casos verídicos. Comprou o forno, cuja unidade de potência estava num porão. Detalhe, o porão estava concretado. Era uma sala concretada. Comprou e falou, a retirada é sua, do comprador. E o comprador falou, mas está lá no porão. Ele falou, está no porão. É só comprar uma britadeira, quebrar o concreto e tirar lá de baixo. Esse custo estava na hora que você comprou? Não estava, né? O equipamento está parado há 5 anos. Como é que você sabe que o que tem dentro daquele equipamento está funcionando? Só se você ligar. Você só vai ligar depois que ele estiver na tua fábrica. É um custo a mais. Você desmonta, não tem ilusões. 70% das interligações se foram. Você perdeu. Você modificou o layout. Você tem que redimensionar e recalcular todas as interligações. Temos exemplos diários, o Fernando tem muita consulta, eu tenho muita consulta, desse caso, de ofertas de equipamentos que estão no mercado para determinada fusão de aço, ferro ou alumínio, que a gente recebe a consulta, fala, estou com uma oferta de um equipamento usado, o que você acha? E o que o Alcides falou, não tenha medo de nos consultar, a gente tem exemplos de clientes que queriam fundir alumínio e estava tendo uma oferta de equipamentos que fundiam ferro. Vão fundir? Sim, vão fundir. Com que eficiência? A gente vai falar um pouco de layout, o Alcides vai comentar de instalação. Muitas vezes eles querem usar só o conversor, ou usar o mesmo conversor, o mesmo forno, colocar o forno numa distância maior. Tem toda a interligação de cabo, barramento, isso é tudo dimensionado para o layout original, para aquela concepção. Para a concepção mais longa, você aumentar somente o cabo, sem aumentar a característica do cabo refrigerado, que faz toda a transmissão, que muitas vezes é negligenciado, questão de manutenção, a gente vai comentar também,
aumentou a distância, você tem perdas de quilowatts nessa distância, vai aquecer o cabo, vai deteriorar o cabo mais rápido, então tem todos esses detalhes influenciam na compra e na aquisição de um equipamento usado para a necessidade que o cliente vai precisar. Ou seja, é uma tremenda opção, é uma disponibilidade que pode ser usada por um prazo muito menor que a máquina nova, mas se você tiver um pouco de critério, o sucesso é bem mais rápido e bem mais seguro. E essa análise a gente tem acesso direto com a engenharia, tem todo o histórico. Eu mesmo trabalhei 4 anos na engenharia, teve um ano que eu escaneei, acho que sei lá quantas pastas de lista de materiais de clientes que o Cid vendeu as máquinas de 89, 90, tá bom. Ninguém perguntou. Que a gente tem histórico de quem era, para onde foi, isso a gente vai mudando com o tempo, vai arquivando, tem toda a informação, layout, esquema elétrico, tem tudo internamente, que é essa análise que a gente pode fazer junto com o cliente, não tem problema nenhum essa questão do uso, ou retrofit do equipamento, ou equipamento acoplado a outro forno, mudando uma bobina com a característica do metal que vai ser fundido, isso pode ser analisado. Outro aspecto também, que você, nos últimos, hoje a curva de evolução tecnológica, ela na realidade é uma reta para o alto, né? Então, quando você pega equipamentos de 30, 40 anos atrás, você tem que ter a sensibilidade de falar o seguinte, esses controles, né, esses bordes eletrônicos ainda existem, né? Porque a evolução é muito rápida. Pode ser que você compre um equipamento usado e o fabricante original diga para você, olha, eu vou trocar a eletrônica toda, né? Que somado ao preço que você pagou pelo usado, você vai acabar no preço do novo, né? Porque às vezes o cara vai falar, eu não vou trocar aquela placa, eu vou trocar o sistema eletrônico inteiro, porque a placa nova não fala com as outras placas velhas, né? Então você tem que ter muito cuidado com o histórico para saber o que eu vou gastar para tornar esta máquina usada operacional, né? E o que muita gente não sabe, por exemplo, é que você, às vezes, consertar coisas antigas é mais ou menos que nem você comprar um Fusquinha, que está muito na moda, ter Fusquinha, né? E lá em Dayatuba tem Fusquinha que custa 50 mil reais, 70 mil reais. Você paga, é uma beleza, mas você continua tendo um Fusquinha. Né? Ou seja, você não compra uma máquina usada, né, para exibir para os amigos. Você compra para produzir metal. Né? Essa é a ideia. Cansei, fala na instalação. Vai você. O que o Alcides comentou em relação à instalação, tanto para o equipamento novo ou para o equipamento usado, é muito importante ser analisado por motivos de espaço, né? Espaço físico, em relação à análise de como você vai carregar o forno, como ele comentou, em relação a ciclo de fusão, tempo de fusão, e também a questão de periféricos, a questão de física, né? Hoje em dia, você precisa analisar e fazer essa análise antes de você comprar o equipamento em relação a distâncias. A questão que a gente está levantando controles de custos, toda essa parte de instalação, você desenvolver um layout com o seu equipamento mais próximo possível do seu transformador de alimentação ou da sua torre de esfriamento para refrigerar todo o conjunto, isso interfere muito em relação a controle de custos, perdas elétricas em relação à instalação e ao tempo ciclo de fusão também. Se você não disponibilizar, por exemplo, num forno de grande porte, acima de 4 toneladas, um espaço físico pensado para já você ter um carro de carga, para você ter um carregamento no forno, como você vai carregar um forno de 4 toneladas em 1 hora para você conseguir ter um ciclo de fusão o mais curto possível? O fato dos layouts e a instalação vale para o equipamento novo e para o equipamento usado. Todo mundo sabe da dificuldade de mão de obra hoje para fundição. E uma das coisas que é muito difícil achar é forneiro, né? E o forneiro está naquela zona que realmente ele pode estragar muita coisa, né? Ou pode manter muita coisa correta. Então a gente fala assim, principalmente no novo, você vai fazer um layout, carro de carga é caro, eu não consigo comprar agora. Deixa o espaço.
Futuro que a gente vê, e nós já temos sistemas para isso, robô de plataforma, né? O robô faz todas as operações de plataforma, né, sem depender do forneiro. Ele retira escória, ele tira a temperatura, ele adiciona ligas, né? Robótica. Vai acontecer um dia? Vai acontecer. Se você não deixar o espaço, e essa é uma das dificuldades que quando nós trouxemos aqui para o Brasil esses sistemas de robô, que para o mercado brasileiro são relativamente caros, né? Embora já fora do Brasil já esteja acontecendo periodicamente, o braço do robô ele anda. Se você tiver coluna ou não tiver espaço, não vai pôr robô nunca mais, né? Um dia você vai pensar nisso. Então, deixa os espaços, né? Planeja teu layout hoje, coloca hoje o que você, o teu investimento permite e deixa o espaço para o futuro. Em relação ao layout, como eu comentei, até a questão de você fazer uma modificação de um layout existente para um layout com forno numa maior distância, isso influencia muito na relação potência fornecida pelo conversor em relação ao que você tem de potência efetiva para fundir a sua carga. Toda a potência fornecida pelo conversor, efetivamente, você tem de 63% a 75% da carga do conversor efetivamente disponível para a fusão do material. Todos os outros, os restantes, 25% aproximadamente, são perdas elétricas. Isso é física, não tem como a gente eliminar essas perdas elétricas em relação à troca térmica da bobina, interligação, transformador, conversor, forno entre barramentos ou cabos. Então, por isso que a análise do layout, conforme comentado pelo Alcides, é muito importante para essa análise, para a gente não aumentar essa perda, porque isso é físico, eu não consigo modificar. Então, uma escolha perfeita do layout em relação à distância dos conversores, distância de transformador, isso é muito importante na hora de você eliminar e mitigar essas perdas aqui em relação ao tempo de fusão. Outro aspecto, falando novamente do usado, se alguém leu ali onde estão as perdas, o grande vilão do sistema de indução é a bobina, né? Grande parte daqueles 25% que se joga fora, né, Cassandra, joga fora, né? Só que aí, infelizmente, a física não ajuda muito a gente. É a bobina. Então, quando você compra um forno usado, né, será que aquela bobina foi planejada ou dimensionada ou construída? O tempo de vida dela já não mudou? O cara reformou em 8 lugares diferentes, né? As espiras mudaram, queimou uma espira, eu cortei ela fora e fiquei com uma espira a menos. A perda é lá, né? Ou seja, uma bobina hiper bem dimensionada, 0 bala, vai perder 20%. Imagine a bobina mal desenhada ou mal utilizada, né? Então, todos esses cuidados, né? Ou seja, existe ciência e tecnologia em cada trecho da instalação. Nada está lá por acaso. Tudo é dimensionado corretamente. Um exemplo que a gente teve recente foi um cliente que entrou em contato com a gente para fusão de alumínio. Seria uma aquisição de equipamento novo e foi ofertado para ele no mercado equipamento para fusão de ferro. E como eu comentei, vai fundir? Vai. A gente fez análise com a engenharia e era um equipamento de 300 kW com forno de 500 kg. Ele só conseguiria fundir com limitado no máximo 200 kW e teria 180 kg de alumínio numa determinada taxa de fusão. Então, ele verificou, ele não só teria perda no tempo de fusão, na questão de potência, mas teria muito mais perda nessa questão de eficiência da bobina, porque a bobina não estaria na sua máxima eficiência, porque ela não foi projetada para fundir alumínio, ela foi projetada com essa eficiência para fundir ferro. Então ele teria muito mais perdas de transmissão do que efetivamente a potência toda do conversor para ter a fusão de alumínio. Outro aspecto, operação, né? Operação que tem a ver com o tempo de fusão, que é o principal item do ciclo de fusão, o tempo de fusão é o maior deles. Aqui nós simulamos 3 situações
que nem sempre o conversor e o forno estão sintonizados, ou porque a frequência está errada, ou porque faltou capacitor, ou porque o cálculo não foi bem feito, alguma coisa aconteceu. O que nós simulamos aqui, né? O primeiro caso, que é a linha vermelha, equipamento correto, sintonia perfeita e carga adequada. O carga adequada é um pepino, né? Porque hoje sucata é aquela que tem para vender hoje. Nem sempre é a ideal. Se você tiver aqueles 3 itens bacana, equipamento correto, você escolheu direito, sintonia perfeita, carga adequada. Você tem na linha vermelha o que é? Você botou o dedo lá no start do forno, ele pula para plena potência, pumba, vai até o final da fusão. Maravilha. A área debaixo da curva é o tal do quilowatt-hora, né? Eu preciso de tantos quilowatts por tanto tempo para derreter tantos quilos. Física. Aí no segundo caso, que é a linha amarela, eu tenho o equipamento teoricamente correto, mas uma sintonia inadequada. Sei lá, queimou 2 capacitores, aconteceu alguma coisa, o board lá não está do jeito certo. O que aconteceu? Eu ligo o forno, ele não consegue acoplar plena potência. Ele começa lá com 70% da potência, a carga, né, magnética começa a derreter, pum, de repente ele pula lá para cima da plena potência. Aquele trechinho ali da área amarela que foi perdido, você tem que somar para frente. O seu tempo de fusão vai ficar um pouco mais longo. O que as pessoas confundem é que o quilowatt-hora é o mesmo, porque a área que eu perdi aqui, eu somei ali. Então a área, né, você multiplica, faz as contas, pô, mas eu gastei os mesmos quilowatt-hora, por que está demorando mais? Porque não acoplou. E o terceiro caso é o pior dos casos, está tudo errado. Então vai aquela curva azul, demora, a potência não sobe, dá limite, falta não sei o que, demorou. Vai lá embaixo. E os quilowatts-hora são os mesmos. Você fala, pô, mas eu estou gastando o mesmo quilowatt-hora e estou fundindo muito menos, né? Isso muita gente não percebe. Aí nós fizemos simulação, fizemos lá aí a conta, né? Em cada caso, o tempo de fusão aumenta, os tempos improdutivos são os mesmos, porque o forno é do mesmo tamanho, a análise é do mesmo tempo, tudo funciona igual. Só que você tem ciclos de produção maiores. O que nós fizemos? Fizemos lá, simulamos um determinado número de horas de um turno, fizemos as contas e descobrimos que numa determinada situação, que é o ideal, que é o primeiro caso, eu faço 4 corridas a mais por dia, de 1,5 tonelada, 6 toneladas, 65% de rendimento, 3,9 toneladas dia, 22 dias mês, 85 toneladas de peça a mais para serem vendidas. Ou seja, todo esse cálculo, né, todo esse cuidado que você tem, né, na escolha, na instalação, na operação, no detalhe, vai lá para baixo, na última linha, né? Então esse cuidado, a gente anda em fundição o tempo todo, né? E você percebe que as pessoas não prestam atenção no detalhe, né? Eu preciso pôr mais 10 quilos de gusa, cadê o gusa? Tá lá no pátio. Tá, o forno espera, não tem problema, vai lá buscar o gusa, né? Você não tem preparação de carga, né? Vou retirar a amostra. Onde está o laboratório? O laboratório é aqui perto, eu não tenho lá o espectrômetro, eu mando analisar não sei aonde. O forno espera, né? Análise do todo é fundamental. Falando em controle de processo, que é o que ele comentou também em relação à parte conversor,
a Inductoterm tem um avanço muito grande também em gerenciadores que controlam o seu processo de fusão. Desde o equipamento dos controles antigos, hoje com a evolução da tecnologia, você tem um gerenciador para cada necessidade dentro da sua fusão. Gerenciadores mais simples, só controlam quilowatt por tonelada, ou quilowatt-hora, ou sistemas que você controla até a parte de sinterização, os gráficos de sinterização, controle e aumento de potência automático em relação à sinterização, e controles mais complexos que controlam desde a sinterização até o controle de tempo de fusão, que seria, os fornos são adaptados com célula de carga, aonde, ao abastecer o forno, todo o sistema faz a pesagem da carga abastecida e determina um tempo de potência máxima em relação à carga que você colocou dentro do forno. Quando chegar naquele tempo calculado pelo sistema, que ele entende como o forno já está fundido, a carga já está fundida, ele desliga automaticamente, tirando a necessidade do operador de desligar a potência do conversor. O gerenciador é para você padronizar processos, não deixar na mão dos operadores e ter repetibilidade das coisas, né? Então, os gerenciadores, hoje, a tecnologia permite, você pode monitorar o que você quiser, né? Eu sempre digo o seguinte, você monitore desde que as informações que você recebe sejam utilizadas para alguma coisa, né? Então, não adianta você ver lá um gráfico bonito e o que eu faço com esse gráfico, né? Você precisa tirar a utilidade da informação. A informação pode ser a quantidade que você quiser. Hoje a tecnologia permite você sensorizar tudo, né? Agora vamos... Só um comentário, gente. Esses acesso aos gerenciadores, você consegue remotamente também ter acesso à manutenção, à distância você consegue visualizar e não também intervir, mas visualizar para a parte de manutenção. E temos um produto também que consegue sensorizar todos os capacitores, tiristores e bicos de refrigeração. Então você consegue exatamente identificar qual item que danificou e consegue a manutenção a agir exatamente naquele ponto. Isso você consegue ter acesso remoto a todos esses gerenciadores. Vai. Como a gente está falando de controle de custos em relação a detalhes, né? Ou ele comentou sobre segurança, por ser um equipamento, a gente até brinca que é uma bomba controlada, né? Que você só controla no potenciômetro, é um potenciômetro pequenininho que controla uma bomba gigante de 4 ou 8 toneladas. E existe, para a questão de controle de segurança, né? Para você evitar manutenções mais graves, um acidente, um furo de bobina, uma penetração de metal. Vou apresentar um pouco mais técnico em relação a sistemas de proteção que evitam e não evitam, mas monitoram essas questões de risco em relação ao processo de fusão. São 4 sistemas, que é o detetor de fuga-terra, de detetor de terra portátil, o GLD e o sistema de penetração. O sistema detetor terra é um produto standard do equipamento, todo equipamento do Inductoterm sai com esse sistema, por questões de segurança, que é um equipamento que garante que o seu banho está aterrado em relação a todo o processo de fusão do forno. Ele é montado no fundo do forno, aí um ponto de terra conhecido, e fica uma aranha em contato com o banho a todo momento para garantir que o seu banho esteja aterrado. E aí, para o processo de fusão, existem várias situações que o detetor terra pode ser ativado em relação a revestimento novo da bobina, quando está com umidade, quando você está partindo, secando toda a massa do forno ainda, ele pode ativar. Então, são vários pontos. O mais crítico, que todo operador, acho que tem terror que aconteça, seria a penetração de metal, que seria toda a sinterização do refratário, uma trinca no refratário e o toque do metal na bobina. Isso é um equipamento que sai direto da Inductoterm como questão de segurança. Mas para a parte de operação, você precisa checar se aquele sistema está ativo ou não por questões de segurança. Muitas empresas fazem a cada fusão, a cada início de turno, final de turno, só que isso fica muito na mão do operador.
apesar de ser um sistema simples, né, um processo simples, fica na mão do operador. Ele tem que chegar, pegar o dispositivo, mergulhar no banho e checar se o banho está aterrado ou não. O que a Endoctoterm fez? Para tirar essa operação, não eliminar a questão da verificação manual, que é importante também, para checar se tudo isso aqui esteja funcionando ou não. Então você não vai eliminar, mas você vai fazer uma redundância. O que a Endoctoterm desenvolveu? Junto com o detetor terra, que garante que o seu banho está aterrado, a gente instala um outro dispositivo em paralelo que checa se esse banho realmente está ligado no terra ou não. Então, a qualquer momento, não só no começo do turno ou no final do turno que o operador vai fazer o cheque do terra, em qualquer momento durante essa operação, se por acaso obstruir, você não tiver mais o terra em contato com o banho, esse sistema desliga seu equipamento, avisando que a aranha está obstruída e informando que seu equipamento está inseguro. Então, qualquer problema de penetração que você tenha, você vai saber que o terra está fora. Então, você desliga, esvazia o forno e verifica o motivo da aranha não estar conectada. Aqui é só o detalhe da ligação. Você tem a aranha do forno, que é o ponto do detetor terra. A instalação desse sensor seria a instalação de uma segunda aranha no fundo do forno, ligado ao sistema de monitoramento. E é só o detalhe que você não pode ter as duas aranhas encostando para que você tenha um circuito independente do outro. Essa vai fazer a checagem, o banho vai fazer o contato de uma aranha com a outra para saber se o circuito está aterrado ou não. Outro produto que a Endoctoterm desenvolveu, que é específico para sensor a penetração de metal. O que foi desenvolvido? Você pode ter os três, tá? Você pode ter tanto o detetor terra quanto o que checa se a terra está ativo, e esse daqui que é específico para penetração de metal. O detetor terra, ele te avisa que se você teve uma penetração de metal, sensibilidade. O detetor terra, o detetor terra tem uns... Exatamente. E durante o processo de secagem, você vai ter um fuga-terra devido à umidade da massa. Não tem como, mas você consegue modificar a sensibilidade do detetor terra. Mas quando você coloca uma determinada sensibilidade, o seu sistema vai desligar caso você tenha algum problema na sensibilidade. Mas especificamente para penetração de metal, se acontecer de penetrar e desligar a máquina por detetor terra, pode ser que seja tarde, pode ser que seja uma trinca tão grande que o metal penetre, fure a bobina, vaze a água de baixo para cima e aquilo vira uma bomba. Para trabalhar em redundância, vamos dizer assim, uma segurança, que seria uma segurança para o detetor terra não ativar com a questão de penetração, foi desenvolvido pelo Endoctoterm esse sistema de detecção de penetração de metal, que seria também mais um ponto no fundo do forno, onde você tem uma malha que pega toda a parte do fundo do forno e corre lateralmente entre a massa protetiva e a massa sinterizada, a massa socada do forno. Então, qualquer penetração de metal que você tenha, ou uma sinterização total da massa, você tem uma penetração de metal, o metal vai tocar primeiro na malha antes de tocar na bobina. Então, você já vai ter um aviso, uma redundância que você teve uma penetração de metal. Desses sistemas, o interessante é o seguinte: o detetor de terra tradicional, ele deteta a terra numa série de locais, não necessariamente na bobina. Esse deteta o problema é uma penetração de metal através do refratário. Se você tiver fuga num cabo refrigerado, o detetor de terra atua. O risco é você quebrar o forno sem precisar. Você quebrar o refratário sem ser que o problema era aquele. Vamos lá. Aqui só um detalhe de como ficaria o fundo do forno, com o detetor terra padrão, a parte do detetor terra, desculpa, checagem de aterramento de banho e aqui o ponto de detecção de penetração. Aqui era só mais uns pontos em questão de alerta, que eu tenho muita experiência do dia a dia, de consultas, clientes, e o pessoal só me liga quando o forno está parado, ou o cabo estourou, ou uma bobina penetrou. E durante o tempo eu percebi que
igual a Cassandra falou, são detalhes, né? São pequenos detalhes que acabam sendo negligenciados. Alguém comentou aqui, pô, mas eu não posso parar a produção, eu tenho que entregar a produção, pô, mas meu cabo não está conduzindo direito, está aquecendo, está com um furinho, vamos continuar trabalhando desse jeito? Então, são vários pontos, como eu comentei, às vezes os cabos são muito negligenciados, mas é só um cabo refrigerado, mas é o componente que transmite toda a potência do conversor para o seu forno. Então, qualquer intervenção fora de padrão, uma cordoalha nesse ponto aqui, você vai ter problema. Então, são vários pontos em relação a custo, né? De hoje em dia, qual é o custo do meu forno parado? Qual que é o custo meu para consertar esse cabo ou voltar ele numa originalidade? Então, são vários pontos do dia a dia que são simples, muitas vezes, né? Em relação à checagem, que nem a Cassandra comentou, alguma questão de vazão ou limpeza da água que você precisa checar durante o dia, para não acontecer isso e você ter um problema de transmissão de potência. Ela vai desligar os... Vai não. A ideia básica é o seguinte: parada tem que ser programada, né? Se você tiver cuidado nos detalhes, você não para antes da hora. A parada tem que existir parada? Tem que existir parada. Respeite o equipamento, mas ela deve ser programada. Detalhe do shunts também, muitas vezes você tem problema. O menino conhece muito. E ele vai querer explicar a rebimbela da parafuseta, entendeu? Não, é só detalhes isso aqui a gente recebe, às vezes, muitas vezes também, você tem um problema de vazamento, vou deixar o forno vazando lá embaixo. Não, faz um jumper, deixa sem refrigeração. Aí o shunt chega desse estado aqui e o cliente quer que a gente conserte ou recupere. Não tem, isso aqui já não tem mais recuperação, o silício já deteriorou totalmente. Então são pontos pequenos do dia a dia, uma mangueira de meia polegada que faz a refrigeração do circuito, às vezes rompe, não tem mangueira aqui, liga e vamos tocar bala. E acaba acontecendo isso. O detalhe, o nosso tempo acabou. Não, ela falou 10 minutos. Tá tranquilo, fala aí. O que a gente percebe quando vai às condições, né? E hoje, com a troca constante do ser humano, e você pergunta, o manual tem a rotina de manutenção preventiva. Você tem o manual? Que manual? Você tem o desenho? Que desenho? Qual o diagrama elétrico? Certo. Mas está no diagrama. Qual diagrama? Você sabe apertar esse parafuso e dar o torque certo? Não, sim. Você tem torquímetro? Não. E como é que você sabe que o torque está certo? O João apertava até... Eu acho que está certo. Eu não consigo apertar mais. Então, está no ponto. E está tudo entortando, né? Porque ele apertou até não poder apertar mais. Então, a ideia básica é realmente documentação, histórico, né? Experiência anterior, procedimento de trabalho. Não se engane, são poucas as condições que tem, pouquíssimas. Não vou perguntar aqui para ninguém ficar constrangido, certo? Mas que é verdade, é verdade. Aqui também tem detalhes em relação a... Fecha, menino. E pontos que você deve se preocupar para garantir uma boa performance, uma boa tempo útil, né? Tempo de vida da sua bobina. E é só um recadinho que todo componente tem sua função. Então, se está lá, se está montado no equipamento, se está apertado com aquele torque que nem ele comentou, tem estudo, tem engenharia, tem um motivo, e não é por acaso que aquilo está montado daquele jeito. Como é que a gente sabe que a rotatividade é grande? Nós prestamos cursos de manutenção que podem ser lá na Inductoterm em Indaiatuba ou na própria companhia, em loco, né? E a gente faz, algumas empresas gostam da gente e contratam os cursos todo ano. E todo ano os alunos são novos, né? Todo ano os alunos trocaram, né? Isso é um horror, porque quando o aluno sai, ou quando esse que foi treinado e sabe o que está acontecendo vai embora, ele leva todo o histórico da experiência dele junto. Se você não tiver o procedimento documentado, não sobra nada. Se você não documentar tudo aquilo, está tudo perdido. Esse ano foi o 95º, ficamos na época da pandemia, infelizmente, sem poder fazer, agora vamos poder retomar.
Esse último que a gente fez, infelizmente, a gente teve que cortar, porque deu um limite máximo de participantes, a gente não suportava mais por conta de espaço físico, mas esse ano a gente vai fazer de novo, a gente não tem informação da data ainda, provavelmente vai ser meados de novembro, igual foi a última vez. Então, deixa o meu contato, quem quiser depois mais informações, fica o meu contato assim que eu tiver todas as informações do treinamento. É um treinamento muito bom em relação à manutenção e operação do equipamento, são 4 dias, sendo 3 teóricos e 1 na prática dentro da planta da Inductotherm, e é um curso bem legal para atualizar a parte de manutenção e operação do equipamento. Bom, a gente agradece o convite, né, do pessoal que organizou, está feliz e, em particular, eu estou muito feliz pelos homenageados. Eu confesso que pediram para que eu falasse porque disseram, os homenageados têm uma certa idade, então precisa de um cara mais velho fazer a palestra, entendeu? E o Fernando ficou com medo dos homenageados, falou, pô, eles não vão me conhecer. Mas os 4 homenageados, eu os conheço há muitos anos, né? Não vou dizer a quantos, porque senão eu revelo a idade deles, né? São velhos amigos e eu tenho muita satisfação de poder participar dessa homenagem a vocês, tá certo? Meus parabéns, a gente gosta muito de vocês. Obrigado. Obrigado.